Estamos começando o Fala Síndico, o programa de síndico para síndico que discute os problemas e apresenta soluções para os condomínios. Se você é síndico e morador de condomínio, que você mesmo administra, rapaz, então fica aí, porque esse episódio é para você. Eu vou pedir para você começar aterrissando o dedo no like para ajudar a gente a crescer o canal. E o nosso convidado de hoje é o Thiago Palombo, que é síndico do condomínio Gemini, que também é aqui do bairro Parque Prado, que fica aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Seja bem-vindo, Thiago. Seja bem-vindo, Rafael. É um prazer ter você aqui com a gente, viu, Thiago? Obrigado, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse podcast fantástico que é o Fala Síndico. É um tema que precisava mesmo ter um canal falando sobre isso. Me sinto em casa aqui na Associação do Bairro Parque Prado. Queria agradecer o presidente, Luiz, que também me fez esse convite. O Rafael, estamos com dois Rafael aqui hoje, né? O Rafa e o Rafa. O Rafa e o Rafa, né? Que me convidaram também aqui, estão aqui conduzindo aqui a nossa mesa. E o Luciano, que é um síndico, um colega, uma pessoa que eu já conheço. E a gente troca bastante no dia a dia. Bastante informação, bastante figurinha. Então é uma honra estar aqui presente com vocês e novamente obrigado pelo convite. Já estou vendo que promete. Promete bastante. Promete bastante. Vamos lá, Thiago. Conta aí o que é problemático ser síndico e morador ao mesmo tempo. Ô, Rafa, boa pergunta, viu? É um ponto aí bem quente no nosso dia a dia, né? Porque acaba que a gente administra, né? Onde a gente mora. Então tem aquele conflito de pessoa jurídica com pessoa física. Sim. Ao mesmo tempo que a gente é um morador no condomínio, a gente também é o administrador, uma pessoa jurídica, e tem que ter essa interação com os outros moradores, tem que seguir o regimento interno, tem que olhar, né? Tem que contratar, tem que acompanhar os terceirizados, tem que acompanhar o dia a dia, tem que estar atento nas manutenções. Então acaba que se mistura um pouco, né? O Luciano também é um síndico morador. Sim. Eu vejo que ali, né, Luciano, o nosso dia a dia de trabalho e descanso, eles se misturam muito, né? Se mistura muito mesmo, porque às vezes a gente fica como síndico 24 horas, né? Verdade. E não é esse o objetivo, né? Verdade. O objetivo nosso é resolver os problemas do condomínio, né? Sim. Não 24 horas, mas faz parte do trabalho, né? Mas uma curiosidade que eu gostaria de saber o que te levou a ser síndico no teu condomínio? Nossa, boa pergunta, Luciano. Essa aí aconteceu meio por acaso. No momento ali, chegou um certo momento do condomínio que o síndico que estava saiu, por alguns problemas particulares dele, ele teve que sair. E por eu já ter essa experiência de síndico em malls, em strip malls, em shoppings, já ter essa experiência com condomínio, naturalmente as pessoas me procuraram, conversaram um pouquinho. O que você acha, Thiago? O que você acha de você ajudar a gente no Gemini? Então, que meio que naturalmente aconteceu. E aí eu gostei do desafio, né? E porque também a gente é gostoso administrar ali uma coisa que a gente pertence, né? Que é sua, não? Que é nossa ali também, a gente pertence ao condomínio, então a responsabilidade é ainda maior, porque você tem a cobrança até da sua família ali do lado, né? Muitas vezes a minha filha vem falar, o pai precisa fazer não sei o quê, o pai, o brinquedão, precisa arrumar o brinquedão, então você tem uma cobrança ali muito próxima, mas é muito gostoso e muito gratificante. Deve ter sido no início, deve ter sido um pouco difícil. Nossa, o começo é muito difícil. O primeiro mês. Sim, porque apesar de ter coisas parecidas, né, com a gestão empresarial, de condomínio empresarial, condomínio residencial, algumas coisas são diferentes. Sim. Então, assim, um desafio muito grande que eu tive no começo foi montar o time. Então, assim, e eu comecei pelo conselho. Falei, não, tudo bem, vocês querem que você síndico e tal, mas assim, quem tá comigo? Você conseguiu formar o conselho na Assembleia ou você foi depois? Formamos na Assembleia. Foi uma conversa antes, né? As pessoas vão conversando, vão entendendo ali quem tem aptidão, quem tem tempo, porque às vezes também muitas pessoas que estão no condomínio têm muita capacidade. Sim. Mas se não tiver o tempo ali também para participar do dia a dia, né? Você já conhecia mais ou menos quem quis fazer parte? Eu conhecia muito pouco, Luciano, acredita? A gente às vezes mora no condomínio como morador, assim, Sim. A gente acaba não conhecendo conhece ninguém, poucas pessoas. É uma coisa interessante, né, a gente falar nisso, porque quando a gente não é síndico,
pelo menos a gente quase não conhece quase ninguém. Isso. Que a vida é uma correria, e a partir do momento que você vira assim, você começa a conhecer todo mundo. Você conhece daquele bom dia, né? Oi, bom dia do elevador, né? Então, é legal, essa parte é muito legal. E depois você conhece muitas pessoas, e eu conheci o meu conselho. E assim, esse foi o primeiro desafio grande de montar um conselho participativo, um conselho que ajuda a pensar, uma subsíndica muito atuante. Legal. Então esse foi, quando a gente virou síndico, ali foi um dos primeiros desafios ali que a gente teve que superar. Eu fiquei curioso, você comentou que você tem uma experiência já com condomínios empresariais. De onde que vem essa experiência? Eu trabalhei muito tempo em administradoras de shopping center. E o shopping center, para quem não sabe, também tem um condomínio, é legal. E muitas coisas são parecidas. O shopping também tem a terceirizada da segurança, tem a terceirizada da limpeza, o shopping tem a portaria, o shopping tem os lojistas, que podem ser os moradores, que são aquelas pessoas que você tem um contato mais próximo. Então, eu consegui trazer muita coisa, Rafa, desse mundo de shopping, de malls, que eu participei, para a gente replicar nos condomínios residenciais. Só uma curiosidade, você comentou que você tem experiência em condomínios que não são residenciais, comerciais, né? Perfeito. E isso te ajudou, de alguma forma, a você conseguir fazer uma gestão no seu condomínio como síndico? Porque, querendo ou não, um condomínio comercial e residencial, eles são diferentes, mas ao mesmo tempo eles são parecidos em algumas formas de você trabalhar, né? De você fazer a gestão. De certa forma, te ajudou? Ô, Rafa, ajudou muito, porque o dia a dia deles são muito parecidos e tem muita coisa similares. Se a gente pega no condomínio comercial, ali a gente tem que lidar com a terceirizada, com o pessoal da limpeza, da segurança, da portaria. No residencial é a mesma coisa. E também a gente tem ali muita manutenção preventiva, a parte de obras, é muito parecido. Então toda a experiência que eu tinha no mercado empresarial, nos empreendimentos comerciais, eu trouxe isso para o residencial e me ajudou muito no dia a dia. São muitas normas que são parecidas também, né? A manutenção praticamente é a mesma. Agora, o que é mais desafiador, né? Porque a gente sabe que são duas situações, duas realidades diferentes. Condomínio residencial e condomínio comercial. Mas qual que é o mais desafiador dos dois? Nossa, Rafa. Pegou no coração agora, hein? Pegou na ferida. Pegou. Os dois desafios são grandes, mas eu acho que assim, o residencial tem um desafio maior e uma implicação maior, porque eu sou um síndico morador. Então aquele dia a dia ali da gente administrar e também morar no condomínio, o Luciano também é um síndico morador, pode passar essa experiência também. Sim. É muito difícil, porque você é o administrador, então você tem que fazer muitas vezes ser cumprido o regimento interno, às vezes você toma alguma decisão que o seu vizinho não gosta, e era alguém ali que te falava um bom dia, agora já te fala um bom dia um pouco mais diferente, mais amargo. O pessoal não sabe separar as coisas, né? Muitas vezes eu vejo que o pessoal não sabe separar. Eu fico imaginando que deve ser tipo uma novela, né? É como se fosse diretor de novela. Filme de terror. É uma novela, tem um começo, meio, um fim. Durante a novela tem várias, né? Tem paixões, tem brigas, tem romance, tem briga, acontece de tudo. Mas uma coisa legal que eu acho que a gente pode comentar, porque geralmente a gente não conhece muitas pessoas quando a gente quando é morador, né? E a partir do momento que você é síndico, você passa a conhecer todo mundo, né? É muito curioso isso, né, Luciano? E é tão legal porque a gente começa a conhecer pessoas que você fala, pô, que pessoa bacana que tinha aqui, eu não sabia, né? Quer dizer, a grande maioria, eu, por exemplo, dou nota 10. Então, e isso acontece, né? Não, meu próprio conselho que está comigo hoje está comigo no dia a dia, que a gente se conhece muito bem, a gente não se conhecia antes de eu ser síndico. É isso aí. Morava, às vezes, em torres separadas, não se falava. Então, o meu próprio conselho que está comigo hoje no dia a dia e a subsíndica, a gente se conhecia muito pouco. Porque você acaba encontrando no elevador, dá um bom dia, oi, tudo bem? Mas a conversa não evolui muito. E depois que a gente assume aí, né, a cadeira de síndico, acaba que a gente é muito acionado, muito procurado. Então você conhece muita gente e esse é o lado bom, né? Sim. Você acaba fazendo muitas amizades. Verdade. Gente muito bacana. E para vocês dois, pergunta para vocês dois. Opa. O que é mais desafiador dentro do condomínio? Qual que é o tipo de gestão que é mais difícil? Você lidar com a gestão humana, você lidar com as pessoas, e pessoas eu digo, tanto funcionários, quanto os moradores também,
ou aquela gestão realmente referente à estrutura, manutenção preventiva, que você tem que ir lá ficar todo dia, Questões mais técnicas. questões mais técnicas. Então a Sem dúvida nenhuma. gestão humano-técnica. Ah, tá. Eu concordo com o Luciano. O condomínio é muito fácil até. É, É humano. É É humano. humano. É mais complicado. e hoje a gente tem ainda um implicador na relação ali, que são os grupos de WhatsApp. Grupo de Nossa, WhatsApp. Grupos de WhatsApp tem muito Você me arrepiou Ó, todinho eu agora fui falando expulso isso. de vários, então eu perdi as contas. Os atores vão criando e vão convidando. Vão criando, Coisa vão meio criando. caótica. Né? A gente dá risada, mas nossa, no dia a dia, os grupos de WhatsApp muitas vezes, muita coisa boa, ajuda bastante, Sim. tem muita troca legal, um vizinho empresta a garagem para o outro, alguém que vende alguma coisa já anuncia no grupo, então tem muita coisa boa. Mas de vez em quando tem um pouco também de desinformação, vamos falar assim, né, Luciano? Desinformação. Acaba que as pessoas às vezes pegam uma verdade que não é um assunto, sem procurar entender a fundo, né, Exato. os detalhes daquele assunto e jogam no grupo e vira, né, ali uma confusão. E era tão simples, às vezes, perguntar para o síndico, perguntar para o É conselho. tão simples até, né? Só ir lá na administração, O né? síndico vai na administração, tem o zelador. É. Às vezes, para você ter informação, o Rafa, que é jornalista, sabe a importância da formação ali correta, do jeito certo. Então, apesar de ter muita coisa boa, o grupo de WhatsApp tem sido um desafio para mim lá, viu, Luciano? E é verdade. Eu acho que Eu tive um chefe e em cima da mesa dele estava escrito assim: eu sou o responsável pelo que digo, não pelo que você entende. Nossa. Olha só, E no grupo, era o lema dele. E geralmente num grupo acontece isso. nossa senhora. As coisas se misturam. Mas uma coisa que eu gostaria de saber: você lá no teu condomínio deve ter tido alguns desafios, claro, e geralmente a gente nunca consegue resolver todos. Mas uns que você achou que ficou interessante, por exemplo, churrasqueira, salão de festa, você conseguiu fazer algum trabalho nesse sentido? Nossa, a gente teve ali muita coisa bacana. O pessoal gostou muito das reformas que a gente fez nos espaços, principalmente porque a gente conseguiu fazer essas reformas sem taxa extra, Que legal. usando ali a taxa extra quando a gente precisa ali no condomínio, né, fazer um rateio, né, de algumas despesas. Então a gente conseguiu economizar no orçamento ordinário ali para conseguir fazer algumas melhorias que até poderiam ser taxa extra, mas a gente conseguiu absorver Que legal. o caixa ordinário, então a gente conseguiu. Isso é sinal de uma gourmet. boa administração, hein? Sim, controle de gastos ali muito em cima, responsabilidade com os recursos do condomínio. Exatamente. Então, tudo isso nos levou a fazer várias reformas dos espaços e querendo ou não, traz também mais receita para o condomínio. Sim, Um gourmet mais bonito, um enxoval melhor, mais bem equipado, as pessoas alugam mais e o condomínio ganha mais. Estava tendo muito problema com relação a isso para poder levar para essa solução. Essas reformas, existiam muitos pedidos, né? Só que ainda não existia uma sobra de caixa para a gente fazer e ainda a gente não tinha decidido fazer nenhuma taxa extra. Então, assim, estavam tendo algumas reclamações e essas reclamações estavam levando as pessoas até não alugarem às vezes. Então a gente falou, vamos investir, é um dinheiro que a gente... Taxa extra do salão de festas, é isso. E isso, na verdade, assim, existe uma locação do salão de festa. Quando a gente reformou, a gente mais que duplicou a quantidade de pessoas alugando o salão. legal. Então você faz um investimento ali para uma melhora, mas quando você aluga o salão, o morador aluga o salão, essa receita volta para o condomínio. Exato. Então foi muito bom nessa despesas A versus configuração receita. anterior não caberia tanta gente. Aí, ao fazer isso, você conseguiu ampliar a quantidade de usuários ali. A gente deixou mais bonito, na verdade. atrai, querendo ou não, atrai mais as pessoas, mais né? atrativo. Com É mais certeza. atrativo. mais confortável. É mais Isso, atrativo. Você não vai num lugar que vai falar, tá tudo bagunçado, Sofá tá rasgado. feio, sofá rasgado. Você não convida seus amigos, sua família. Brinquedoteca também, você chegou a fazer Nossa, a brinquedoteca foi muito legal. Ali a gente estava precisando mesmo de uma reforma e as crianças ali estavam precisando, né, desse carinho, né, desse cuidado com a brinquedoteca. Então a gente reformou todo o chão, colocamos uma pequena parede de escalada que foi um detalhe decorativo ali, que Legal. ficou fantástico para as crianças menores ali, pelo menos segurarem ali, porque não tem tem meio metro só, mas é só ali uma função decorativa. Então, assim, estamos com as crianças tendo onde brincar, os jovens também estão tendo onde brincar, os adultos também têm os espaços aí que estão se reunindo. Aproveitando, né, essa questão que vocês estão colocando aí,
essas reformas, no seu ver, que você fez uma grande reforma agora, né? Recente. Mas de quanto em quanto tempo a ser feita uma renovação no todo ali, né? Do salão de festa, do espaço da criança ou qualquer tipo de ambiente? Nossa, essa renovação e esse acompanhamento é muito importante, Rafa. Vai depender muito da manutenção da qualidade da manutenção. Mas se você for pensar, a cada 3 anos, a cada 2 anos, todos os espaços precisam ser revisitados. Sim. Às vezes são coisas simples. Então, tipo um retrofit? Tipo um retrofit. Às vezes alguma coisa simples, um estofado, uma pintura, né? Com a tinta... Muda. Quando a gente pinta um ambiente, transforma. A tinta tem um poder transformador. Tem. Então, às vezes, com pequenas mudanças, a gente vai conseguindo manter, e essa reforma mais pesada fica mais para frente, a gente consegue empurrar um pouco. A manutenção preventiva eu vejo, porque eu visito muitos condomínios, aí por questão profissional mesmo. Falta muito isso nos condomínios. Essa manutenção preventiva, às vezes eu visito o condomínio, eu vejo algo acontecendo que não era para estar acontecendo. Então, para os síndicos que fazem essa manutenção, eu dou os meus parabéns, porque não é fácil você fazer a gestão de um condomínio. Dos ambientes que são de lazer, que são de uso comum, né, dentro do condomínio, o que é o mais complexo de você fazer uma reforma, um retrofit ali? A piscina é sempre delicado, né? O Luciano passou por uma reforma de piscina recente, porque... E ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Vou falar muito bem, Luciano. Parece que teve até um evento de inauguração, e depois você conta um pouquinho pra gente aí. Mas eu ouvi falar no bairro sobre esse... Foi ontem. Quero convite para conhecer. Essa reinauguração da piscina. Foi puxado. Puxado, obra dá trabalho, né? Sim. Mas a recompensa é quando você faz a reinauguração. Verdade. E você olha o rosto das pessoas. Verdade. Quanto tempo? Todo mundo sorrindo, alegre, feliz, porque é uma preocupação que a gente está tendo hoje, porque o Parque Prado hoje, querendo ou não, é a bola da vez de Campinas. Nós temos muitas construções, muitas construtoras aqui no nosso bairro e colocando, de uma certa forma, um padrão até maior do que a gente tem. Então, qual é a nossa preocupação? E eu acredito que é a sua também. Se nós também não acompanharmos a evolução das obras que estão acontecendo, nós vamos ficar para trás. O sarrafo subiu aqui no Parque Prado, né? Essa é a verdade. Então nós vamos ter que subir alguns degraus, né, no nosso condomínio, para que a gente acompanhe também, né? Então eu acho que esse é um ponto que você já deve estar fazendo, justamente as reformas, justamente para acompanhar e deixar mais ou menos equiparado com o nível que está tentando conseguir chegar no alcance deles. Então fica a dica aí para você que é síndico, que está nos assistindo. Se você está numa localidade em que tem novos condomínios sendo construídos, num padrão maior que o do teu condomínio, é o dever seu, né, e dos moradores, enfim, também ficarem atentos a isso, e valorizar mais ainda o condomínio de vocês, porque senão vocês vão ficar muito para trás. É verdade. Isso não só na parte interna, mas também de fachada, né? Aquela coisa que a pessoa olha. E esses novos condomínios, eles chegam com algumas até soluções criativas, coisas a mais que a gente precisa correr atrás, que o Luciano falou. Um exemplo é que a gente está indo agora atrás de ver lá no condomínio é lavanderia autônoma. Virou uma febre, né? Todo lugar que você vai tem uma lavanderia autônoma, trouxe muita facilidade para nós, né? Para todo mundo, porque no apartamento às vezes edredom, cobertores, não é muito fácil para lavar. Então os novos condomínios estão vindo com lavanderia autônoma. Então o que a gente já fez lá? Começou a ir atrás de ver, começou a correr, pensar no espaço, onde seria, precisa de assembleia para aprovar, como que a gente vai aprovar. Isso tem espaço físico para fazer? Eu estou com uma proposta, só que não tem espaço físico para colocar ela. Essa é a dificuldade, né? A gente conseguir ali achar um cantinho, um espaço ali para... E não é pouco, não é muito até, né? Mas precisa de um espaço físico para... É interessante isso, porque eu vou colocar um ponto aqui, botar lenha na fogueira. Vamos lá. Que é o seguinte, nem todo morador gosta de reforma. Verdade. Ele olha assim, o síndico fala, se a gente vai fazer uma reforma aqui, vai ficar mais bonito e tal. O cara já pensa assim, nossa, vai encarecer o condomínio. Verdade. Nossa senhora, eu sou... e você percebe isso não só
do morador que é proprietário do imóvel, mas você percebe isso também muito daqueles que alugam o imóvel, né? Que estão ali de passagem. Esse eu acho que deve ser o pessoal que mais torce contra não ter tanta mudança assim, né? Mas olha, para falar a verdade, eu acho que eu consegui quebrar esse paradigma. Legal. Então, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo bem rápido, né? Quando eu quis fazer a reforma da piscina, eu apresentei um projeto, fiz um projeto em 3D, né? Eu ia fazer piscina e churrasqueira. Dividimos para realmente facilitar financeiramente e teve uma resistência muito pequena, tá? Eu acho que foi interessante isso, mas depois que o pessoal viu o resultado da obra, Verdade. você vê no rosto, falei, pô, valeu a pena. Mas aí foi o seu Isso trabalho. foi legal. Aí é o seu trabalho, porque você fez questão do que? Com certeza você fez os orçamentos, foi Claro, de forma transparente. Claro. Esse projeto 3D que você falou que fez. Porque as pessoas visualizam Exatamente, realmente porque o que foi. passa a ser uma coisa palpável, Sim. né? Você consegue mensurar aquilo. Porque realmente reforma dá trabalho e hoje o que a gente menos quer é trabalho. Eu falo isso porque eu sou morador de condomínio. Né? A reforma enche o saco, convenhamos, né? Mas se ela é muito bem gerida, explicada e mostra os benefícios, a valorização, porque também vai valorizar o patrimônio. Não, claro, Vai e eu fiquei tão valorizar o feliz em ver essa a fisionomia, entendeu? Todo mundo feliz, contente com a mudança que houve. Isso é que fortalece a gente a querer continuar fazendo, não é, Thiago? Fala. Isso, e acaba que a gente vive numa comunidade, né, Rafa? Então, assim, a gente tem que entender ali o desejo da maioria. A gente até fala, né, Luciano, que a gente administra para a maioria. Então, assim, o que você falou é verdade, é uma realidade. Muitas vezes, né, algum morador não gosta de uma reforma, ou não gosta do impacto que aquela reforma vai ter no dia a dia do condomínio. Mas eu acho importante também a gente estar sempre olhando, a gente vive uma democracia no condomínio. O que a maioria quer? O que vai ser bom para a maioria? Isso. Porque agradar 100% é impossível, né? No dia a dia do condomínio ali, a gente não consegue agradar 100%. Então, acho que o nosso papel é ouvir as pessoas, né, ter transparência na informação, mas também entender assim, ó, pessoal, somos todos donos aqui, e o que a gente quer? O que a gente vai decidir? O que a maioria pensa? E se a maioria tiver a favor, eu acho que a gente tem que seguir em frente. Agora eu vou colocar mais um ponto aqui, mais uma linhazinha nessa fogueira, porque você, voltando para a pauta central ali do assunto, né, de que você é síndico e morador, né? Como é que é lidar com aquele morador que vai lá na sua casa, no seu apartamento, né? E tudo que você estava querendo era ter um momento de descanso, né? A visitação é muito grande lá no seu apartamento, o assédio é muito grande ali, toca muito a sua campainha. Eu acho que os papéis, quando você é um síndico morador, se misturam um pouco, né, de morador com síndico. Então, de vez em quando a gente tem aí, né, algumas visitas um pouco fora de hora. Acho que faz parte também do desafio nosso do dia a dia ali, né? A gente, né, aceitou ali, né, sabendo também, né, que teria, né, tem o bônus e tem o ônus, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Mas assim, ó, no Gemini também a gente conseguiu organizar canais de comunicação muito claros. Então hoje existe a tecnologia que ajuda demais. Então a gente tem um aplicativo que o morador pode a qualquer momento abrir um chamado, mandar uma mensagem, vai chegar para mim na hora e a gente vai responder. Tem o e-mail, o bom e velho e-mail, né? Sim. Funciona e ajuda até hoje. O WhatsApp também foi uma facilidade pra gente. Tem aquele desafio dos grupos, mas também ajuda muito no dia a dia da gente se comunicar com os moradores, se comunicar com os funcionários. Você pega muitas ideias também no WhatsApp, né? Muito. Surgem ideias assim. O condomínio é uma riqueza de ideias, porque a gente tem ali, né, uma diversidade muito grande de pensamentos. Então, tem pessoas de diversas áreas. Tem engenheiro, tem advogado, tem enfermeiro, né? Tem motorista, tem médico, tem de tudo. Eu acho que agora o desafio deve ser quais dessas ideias eu vou priorizar, né? Você falou uma palavra importante. A gente, como síndico, tem que ser prioridades. Como é que você lida isso? A prioridade tem que ser a da maioria. É isso. E tem um conselho muito próximo, ajuda a gente, né? Porque às vezes a gente já filtra muito antes, né, de levar. Sim. A gente pensa muito para fazer uma assembleia, porque não dá para chegar também numa assembleia com 100 pautas, né? Então a gente tem um conselho que trabalha ali muito atuante no dia a dia para fazer esse filtro.
Porque o conselho foi eleito pelos moradores para representá-los. Exato. Então eles estão lá para representar os moradores. Então, muitas coisas ali no dia a dia, no próprio conselho, junto com a subsíndica, o síndico, o zelador que conhece muito o dia a dia, a gente consegue fazer esse filtro e definir prioridades. E aí depois a gente vai dando sequências, ouvindo aí, quem sabe precisa chamar uma assembleia, dependendo do assunto, e aí a gente ouve a maioria. Então é muito em conjunto, né? É um trabalho em conjunto, olhando o todo. Tiago, você falou um assunto interessante, tecnologia. E o que você tem feito nessa área para melhorar o teu condomínio? A tecnologia está cada vez vem mais soluções para a gente. Até de inteligência artificial. Sim. Hoje, assim, muitas dúvidas que eu tenho no dia a dia, claro que a gente tem um jurídico que nos auxilia, tem engenheiros, tem profissionais muito bons próximos, mas a gente consegue até da inteligência artificial tirar algumas pequenas dúvidas, então isso nos ajuda muito lá no condomínio. O bairro todo está se tornando mais tecnológico, né, Luciano? Sim, tá A bastante. associação do bairro do Parque Prado, a BPP, tem feito um trabalho muito bom nessa parte de tecnologia. Sim. Então, Principalmente na área de segurança. isso que eu ia falar. Então, uma das coisas ali que você perguntou de tecnologia, a gente está ali priorizando, fazendo nesse momento a integração das câmeras do nosso condomínio através da app, junto com o monitoramento do Monitora Campinas, Isso, a SIC. a SIC. Isso. Então, a tecnologia nos ajuda nisso tudo. Imagina, a gente conseguir integrar a nossa câmera do nosso condomínio junto com o Monitora Campinas, que através aí dessa parceria que a associação buscou pra gente. Então, assim, está cada vez mais presente no nosso dia a dia a tecnologia e a gente tem que usar a nosso favor. Você está pensando em fazer reconhecimento facial, entrada? Como é que você já fez alguma coisa nesse Estamos sentido? pensando muito. É muito pedido. Acho que é uma dos top 5 ali dos pedidos, né? Cai naquilo da gente se organizar, de ter essa responsabilidade com o recurso, o fluxo de caixa, priorizar, que a gente falou. Mas com certeza nós vamos implantar em breve e tem sido muito pedido pelos moradores. E olha, a tendência. O nosso lá, por exemplo, era digital. E eu passei para reconhecimento facial. 100% de aprovação. Nossa, O pessoal adorou e ficou melhor. Tá? Vocês já ouviram falar do interessante. efeito carona? Do efeito carona? Opa, Aquele que a pessoa vai abrir, vai entrar no condomínio, né? O zelador ali, o porteiro, né? Abriu, né? Ou ele teve reconhecimento ali facial, o portão abriu, ele entrou. Junto com ele vem um rapaz, alguém ali, né? Uma pessoa que não é moradora, né? E pega essa carona. Aí fechou ali e o porteiro, algumas situações ele fica meio assim e nem pergunta RG e tal, porque ele fica na dúvida se pede ou não pede, se tá junto ou não tá, e o cara entra como se ele fosse conhecesse o da frente. Aí ele passa pela segunda porta. porque né? nós temos o sistema gaiola. Isso, exato. São Aí duas passou portas. pela segunda porta da gaiola, o sujeito entra na carona. Já teve muita situação, por efeito carona, já ter dado problemas sérios dentro de condomínio. E aí, o que eu tenho visto como solução para essa situação é catraca. Você coloca a catraca ali, aí a pessoa entra, aí ela tem que passar por mais uma dupla verificação, só que aí é um de cada vez, né? Aí o sujeito que pegou a carona ali se lascou. Sim, não existe esse problema realmente. E um problema que eu, por exemplo, me preocupei no Monet, porque o carro, por exemplo, Esse assunto. esse é complicado, porque o carro para, o portão abre. Ele vai, vem pega o vácuo e entra junto. Eu não consigo entender o que acontece com os moradores que entram no vácuo. Tem uma placa gigantesca no portão escrito: não entre no vácuo. É a pressa do dia a dia e hoje tá. O que eu fiz lá? Eu acabei tendo que colocar uma cancela. Porque a cancela, ele passa, a cancela sobe e o portão abre. O carro passou, imediatamente o carro passando, a cancela já abaixa. Então eu evitei um dos problemas desses. Nesse caso, então, o carro eu consegui eliminar o problema. Porque é muito perigoso, convenhamos, porque risco de colisão com um portão, porque qualquer erro do sistema... Não, o problema maior é porque dentro do carro, geralmente, às vezes, os carros hoje, tudo tem isso filme.
E você não vê se tem muita gente atrás. Então entra, pode acontecer, entrar e faz a festa, né? Então a gente tentou evitar. Esse é um dos E problemas é uma situação que eu consegui implantar e deu muito certo. Você conseguiu já fazer alguma coisa? Tem alguma coisa estudando lá também? Como é que tá, Thiago? Eu fiz parecido, Luciano. A gente também colocou uma cancela. Então tem. E deu resultado na tua visão? Não, 100%. Realmente Porque funciona. Hoje não tem mais a entrada desse carona no vácuo. Acontecia muito sem a cancela. E era muito perigoso. Muito perigoso. Então a gente ali, até conversando entre os síndicos do bairro Parque Prado, tivemos essa conversa dentro da associação, como minimizar esse risco, como trazer mais segurança para os portões. Então, uma das sugestões foi a cancela. E você aplicou, eu também apliquei lá, então a gente está hoje com essa segurança de ter essa gaiola, né? O carro, gaiola para o carro também. Exatamente. Entra no portão, um de cada vez, a cancela não abre, a cancela está fechada. Quando fecha o portão, a cancela abre e o carro vai. Ficou um pouco mais lento a entrada, mas muito mais seguro. Então a gente perdeu um pouco daquela pressa, né? Que as pessoas estão com pressa, a gente perdeu Você perdeu 5 segundos a mais da tua vida, né? Mas com uma segurança incalculável, né? Mas no caso da portaria, tem uma dúvida com o morador agora. Nesse exemplo que o Rafa citou, existe alguma orientação, até mesmo na portaria, o que se fazer, o que o porteiro pode se fazer nesse tipo de caso? Porque por mais que é bastante gente, mas o porteiro ele tá familiarizado com as pessoas que entram e saem, com os moradores, né? E eu vejo que também tem muito condomínio que, quando tem o reconhecimento facial, aparece na tela lá, o rosto da pessoa aparece no monitor pro porteiro, né? No nosso caso lá, que nós implantamos o reconhecimento facial, a pessoa que entra, que é reconhecida, é a que entra. Se entrar uma pessoa e ela não passou pelo reconhecimento, acusa no painel, na portaria. Aí o porteiro já sabe que a segunda pessoa não se reconheceu para entrar. Então, ele já imediatamente, no nosso caso, tá? Ele liga ou para o síndico, que é para mim, ou já liga diretamente para algum familiar. A pessoa entrou com alguma outra pessoa, está correto? Ela fala não. Aí ele já aciona o síndico imediatamente eu já chamo. Porque é uma situação muito delicada, muito né? delicado. Porque até já aconteceu comigo mesmo, eu saber que é morador chegando com um monte de sacola, abro a pessoa entrar. Agora, a não ser que a pessoa que está entrando está com pais, mães, mas mesmo assim ela tem que cadastrar familiares as visitas que estão entrando. Então vou botar mais uma lenhazinha aí nesse assunto. Você está pondo muita lenha. Vamos botar mais uma lenha aqui para vocês. A gente adora lenha, né? Lenha na fogueira, tá? É o seguinte, tem muito caso de Airbnb agora, né? Como é que você lida com Airbnb dentro do condomínio? Você também. Essa pergunta é para vocês. Não, essa pergunta é para o Thiago. Tá? Porque não muito tempo, recentemente, teve um caso assim de um grupo, entrou, alguém alugou um apartamento na Airbnb, entraram no condomínio, fizeram a rapa, mas assim, do condomínio inteiro, saíram roubando um monte de apartamento. No modelo não pode. Sabe? Como é que vocês lidam com Airbnb lá dentro? Nossa, eu tenho acompanhado e realmente é uma situação muito, muito perigosa. No meu condomínio também não pode. É proibido pelo regimento interno. Exatamente. Mas tenho acompanhado muitos condomínios de muitos colegas síndicos e realmente é um desafio. Porque quando no regimento interno permite o Airbnb, acaba que você tem esse perigo, né? De alguém se aproveitar de uma situação para fazer algum tipo de crime, alguma coisa do tipo. Então, assim, é uma preocupação. Os síndicos onde tem Airbnb têm conversado bastante com a gente, cada um tentando ter mais disciplina possível no processo, acompanhar as pessoas, cadastrar quem está entrando. Então, quanto mais monitoramento, se a gente fala de tecnologia, então quanto mais assim, disciplina no processo, quanto mais tecnologia a gente colocar nos condomínios, a gente vai estar mais protegido. Mas o condomínio que realmente faz Airbnb tem esse desafio. Você tem investido em câmeras para monitoramento
interno e externo, ou você está... O que você Sim. está pensando nesse sentido? Sim, temos investido e também a principal mudança que a gente está implantando agora é essa integração que eu falei junto com a Associação do Bairro Parque Prado com o Monitório Campinas. Então a gente tem planejado mapear melhor nosso perímetro, interno também colocar mais câmeras, estamos fazendo alguns orçamentos, alguns planejamentos para isso, e também fazer essa integração. O bairro do Parque Prado está cada vez mais monitorado, cada vez mais tecnológico. Sim, Posso falar aqui pelo bairro Parque Prado, isso. que a gente está, através da associação aí, conseguindo conectar todos os síndicos, conectar os condomínios, para esse monitoramento não ser uma coisa só do Gemini, ser um monitoramento do nosso bairro. Mas é o que eu sempre tenho falado. Às vezes a gente faz a adoção no SIC, né? Fala, mas não dá certo. Claro que dá. Se todos nós, vamos colocar 30 condomínios, 5 câmeras cada um, são 150 câmeras. Então, se acontece uma coisa na frente do meu ou do teu, a gente já entra em contato com a SIC, fica fácil deles monitorar. Porque nós vamos ter 150 olhos vigiando a nossa área, o nosso bairro. Então, se acontecer alguma coisa lá, ele vai ver, o outro também tem, o outro. Essa é a importância de todos os condomínios fazer essa adesão, né? Você que é síndico do Parque Prado ou Redondezas e tem interesse em integrar o teu condomínio com a SIC, entre em contato conosco. A gente está deixando aqui embaixo o contato da BPP para você, para a associação aqui, para que você possa tirar suas dúvidas também em cima dessa questão do SIC, né? Porque o SIC é gratuito agora, né? A integração é gratuita. Totalmente gratuito. O condomínio não vai pagar nada. Nem um centavo, nem um centavo. É um importante compartilhamento de deixar claro imagens e a gente só compartilha também imagens externas. Sim. Internas não. Você já está tendo essa experiência? Já estou tendo. Inclusive a gente montou o piloto, né? Uhum. Para a gente fazer um teste aqui no bairro. No condomínio Monet foi o primeiro a fazer, mas como piloto, Perfeito. para a gente poder passar essa experiência para os Foi outros. tranquilo todo o processo? Muito tranquilo. Nossa, uma equipe maravilhosa. A gente esteve lá na SIC Os visitando. moradores gostaram? Devem ter adorado, né? Nossa, porque quando a gente fala que nós estamos preocupados com a segurança, quem vai achar ruim, Sim, né? sim. E deveria ser, e é, no meu caso, o pilar número 1, Perfeito. segurança. Que eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Agora vamos falar um pouco de segurança relacionada a clima, né? Chegada de chuva, tempestade, enfim, todos esses tipos de variações que a gente não tem muito controle, né? Tudo que é o nosso controle é se proteger ao máximo, né? Como é que vocês lidam com isso? Vocês já tiveram algum caso complexo aí no condomínio de vocês? Você, Thiago? Eu tenho um, você quer comentar algum? Eu tenho vários. Pode começar. Por exemplo, lá nós tínhamos um fator recorrente, que é a nossa área de carga e descarga do bloco BC, porque nós temos um declive do bloco A para o bloco C, é um declive. Então, como a nossa garagem ela é totalmente aberta, né? Ela é coberta nos carros, mas é uma área. A nossa garagem é quase um outro condomínio. Sim. Diária, né? Então a água que a gente capta ali é muito grande. Então quando chegava na carga e descarga do B e C, chuvas fortes, o que acontecia com a carga e descarga? Enchia uma lâmina de água de 5 centímetros nas áreas de carga e descarga. E era um problema recorrente há décadas. E aí a gente fazendo justamente essa análise, né? Eu tive uma facilidade porque eu sou da área da engenharia civil, então para mim, mas mesmo assim eu fiquei pensando muito tempo e cheguei numa conclusão, fiz uma obra relativamente simples e que deu um resultado excelente. Nós tivemos algumas chuvas fortes aí e parei com o problema. Então é um problema que, olha para você ver aonde o síndico tem que atuar. Tem que ter olhar clínico, né? Até saber aonde a gente pode resolver o problema da água, porque a água tem um problema muito sério, né? Se você não falar para onde você quer que ela vai aonde ela quer. Tem vontade própria, né? Tem vontade própria. Então a gente conseguiu resolver alguns problemas nesse sentido lá. Você teve alguma coisa nesse sentido? E também já sabendo, né, que a gente realmente está vivendo momentos do clima muito instável. Muito. Com as chuvas que estão acontecendo muito fortes, né? Que a gente não via um tempo atrás. Não existiam até, né? Recentemente a gente teve um ciclone, semana passada, ciclone extratropical. Né, então, começou lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, e veio subindo, né, até o centro. São os desafios, né, que a gente vai
E essa pergunta sua é muito boa, porque nosso dia a dia é trabalhar também na prevenção, tentando entender essas mudanças de clima e entender no nosso condomínio quais são os pontos de risco. No Luciano aconteceu ali no estacionamento, eu tive ali uma dificuldade no telhado, então a gente atuou numa prevenção, porque principalmente se eu tiver algum problema no telhado, eu tenho muito medo dessa água poder vir para minha casa de bombas, Exato. ou vir para o elevador. O que aconteceu no telhado? Conta pra gente. A gente teve uma chuva muito forte que destelhou uma parte do nosso telhado. Então a gente rapidamente atuou ali para fazer o conserto. Aproveitando que estavam fazendo o conserto, a gente já tomou alguns cuidados a mais ali na parte técnica, de escolher um produto. Mas chegou a invadir melhor. a água? Como é que foi? Não chegou a invadir. Destelhou um pouco, né? E foi um sinal de alerta. A gente falou, opa, peraí, precisamos tomar um cuidado maior com o nosso telhado, porque o telhado não é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Exato. Ele tá lá em cima, né? Não é... Como é que vocês perceberam? Como é que foi o sinal? Isso é legal para o síndico que está nos assistindo. Teve uma chuva muito forte e o nosso zelador ele tem um checklist que ele faz. Sempre depois de alguma chuva muito forte, a gente tem um checklist dos lugares que a gente quer olhar. Legal. Então, nesse monitoramento pós-chuva, ele identificou esse problema. Aí, rapidamente, a gente atuou. Mas, realmente, a questão de clima vem se tornando ainda um fator mais... Né, mais desafiador para os síndicos, porque... Você tocou num assunto bem interessante, que é elevador. Porque quando entra água naquele espaço ali, o prejuízo é grande. E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E você fala de segurança em primeiro lugar, né? A gente que é síndico tem uma responsabilidade civil e criminal por tudo que acontece no condomínio. Exato. E o elevador, pra gente, é uma das coisas mais importantes. É ali que a gente precisa ter uma empresa muito boa do lado, acompanhar bem de perto essa manutenção preventiva, corretiva, seguir todas as recomendações técnicas do fabricante. Exatamente. Então, assim, é um trabalho que muitas vezes não aparece, né, no dia a dia, mas é uma preocupação que a gente tem ali com manutenção preventiva, com seguir recomendações de fabricante, de tudo que está levando a nossa família, né, para cima e para baixo. Exatamente. Que é muito importante e a gente tem que olhar com todo carinho. Porque o elevador ali, a gente sempre, como o Thiago bem falou, nós temos que manter exatamente como a empresa que está fazendo a manutenção exige, porque ela é que tem essa responsabilidade de manter funcionando. Qualquer coisa que a gente fizer que não estiver dentro do que eles estão pedindo, falou, peraí, não era isso que tinha que ser feito, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande. Mas eu tô curioso ainda com relação àquela questão da tempestade, né? Porque hoje sim, a questão é porque assim, é legal porque o síndico ali anotar, você falou que o porteiro, o porteiro, né? Ele tem o zelador ele tem um checklist. Perfeito. Né? O que ele tem que olhar? Qual dica que você dá para o síndico que está nos assistindo? Tem que olhar tudo. Tem que olhar o condomínio inteiro. Mas a gente pode... checklist diário? Isso é um checklist diário? A gente divide em diário, semanal e mensal. Exato. Cada um tem uma quantidade de itens. O diário tem uma quantidade de itens, o semanal tem outra, o mensal tem outra. E quando acontece alguma coisa muito forte, que é a questão da chuva, que você falou, dessa tempestade que a gente está tendo, a gente costuma ter um checklist emergencial. Que quando tem alguma coisa que foi muito forte, a gente sabe quando veio uma chuva muito forte, né? Sim, a gente percebe. Vai averiguar, você vai ter que averiguar com ali a gente faz um checklist emergencial de olhar com mais cuidado alguns pontos que podem ser afetados com essa chuva muito forte que está tendo. E aí o zelador subiu lá e viu o telhado. Ele não precisou subir, ele consegue ir até o local que ele conseguiu visualizar, mas ele não precisou subir até lá. Mas ele tem um lugar seguro que ele conseguiu visualizar ali o que tinha acontecido. Aí a gente chama uma equipe técnica, né, uma empresa especializada para subir lá no telhado. Isso é imediato, isso é rápido. Sim, a gente... No mesmo dia que aconteceu, você já consegue... Sim, a gente já tem, né, alguns parceiros que a gente já trabalha, uma rede de fornecedores, inclusive temos fornecedores homologados pela ABPP que a gente utiliza, então tem toda uma rede. Importância de fazer parte da ABPP também, olha, tá vendo aí? E quando chove, todo síndico já fica preocupado, já fica arrepiado, não dorme direito. Verdade. E falando do dia, vai ter algum BO. E falando em checklist, aproveitando o gancho, ele é extremamente importante nesses casos, né, que acontecem essas situações, mas e no dia a dia? Vocês orientam
mesmo o zelador, os funcionários, que tenham também um checklist para eles fazerem no dia a dia algum acompanhamento, porque eu, por experiência minha, eu vejo que em alguns condomínios falta bastante isso, né? Porque às vezes acontecem alguns detalhes que você tem que ficar olhando no dia a dia, até mesmo por questões das manutenções preventivas que o condomínio precisa fazer. Vocês orientam o zelador, os funcionários, para que eles façam um checklist mesmo, para eles irem olhando, um dia você olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Esse é o papel do síndico. O síndico é que fala o que tem que ser feito. É como a gente estava conversando com o Thiago aqui até agora há pouco, antes da gente começar, né? Que para que você tenha um condomínio andando 100%, nós temos que ter um excelente ou um ótimo zelador. Verdade. Porque o síndico, ele não faz tudo. Sim. Mas você tendo um bom apoio com um bom zelador, o trabalho nosso fica bem facilitado. O síndico precisa ter um braço direito. Precisa ter um braço direito. Porque não tem, é impossível que o síndico não vai ir para qualquer ser humano que veja tudo no condomínio, porque é muita muita a função coisa. do síndico. Você conta essa experiência nossa, o que aconteceu lá? E Você acaba, falou que teve uma transformação, né? só completando assim, e acaba que assim, o condomínio acaba sendo uma pequena cidade. Sim. Só que a gente não tem muitos funcionários Exato. que trabalham com a gente. Uhum. Na verdade, tem o síndico, tem o zelador ali, que é o que toca mais no dia a dia, tem os terceirizados. Os terceirizados. Então, a gente que veio de empresa, que trabalhou em grandes empresas, que está acostumado a ter aqueles departamentos, né? Tem gerente, supervisor, coordenador de financeiro, marketing, RH, jurídico. Acaba que o síndico Vira do tudo, vocês viram tudo. Só troca de tem que ter chapéu. essa inteligência multidisciplinar, né? Para conduzir e coordenar tudo isso. E você sentiu na pele isso aí, né? Sim. Tô falando de zelador. Você trocou e parece que ficou do Sim, jeito que você queria agora. Estamos com um né? zelador muito, muito bom lá, que ajuda muito no dia a dia. Tem essa mentalidade de preventiva, Rafa, que você falou, de acompanhar as coisas, de fazer um checklist. Porque às vezes Você já mais conseguiu uma importante- pessoa capacitada para o cargo. Essa foi a diferença. Isso. E a gente conseguiu também trazer um zelador técnico, Legal. que ele já ajuda, além de coordenar toda a zeladoria, algumas correções. Ele é eletricista, né? Então algumas coisas que ele consegue já resolver, a gente nem precisa chamar mais um terceiro. Que legal. Algumas emergências. Parou o portão, ele consegue resolver. Deu problema nas câmeras, que acontece também numa chuva forte. Opa! As câmeras são as primeiras primeira a começar a falhar. a começar a falhar. É. Então ele já vem para resolver essa questão de câmera, portão eletrônico. Então a gente está conseguindo atuar com uma zeladoria técnica que tem ajudado a gente muito nessa questão preventiva do condomínio. Facilitou o teu trabalho agora. Nossa, muito, muito. É realmente o braço direito, como o Rafa falou. Você já começa a dormir mais tranquilo também, né? É necessário, pouquinho, né, Luciano? é necessário o zelador morar no mesmo condomínio? Ou Não, no meu caso, não. para ter sucesso, por exemplo? Não. Não, não. As situações acontecem, No horário comercial dá para resolver todos os problemas. dá para resolver. É isso. No meu também, o zelador não mora lá também. Eu acho que é uma coisa que mais antigamente tinha isso. É. Tinha. Eu acho que entrou meio em desuso isso. Eu, para ser sincero, faz muito tempo que eu não vejo um condomínio assim. Aqui em Campinas eu não conheço nenhum. Eu de verdade faz muito, muito tempo que eu não vejo também. A gente vê muito isso em litoral, que tem litoral. os condomínios mais antigos, já vi isso acontecer, mas eu pessoalmente em Campinas não vi. Eu também não conheço. Eu tenho uma curiosidade, mais uma. Eu sei que o condomínio precisa de muitos parceiros, muitos fornecedores, né? Muitos, né? Mas um que vocês acham, assim, que vocês acreditam que esse daqui é essencial, que se esse daqui não funcionar 100%, o condomínio... Então eu posso falar antes de você. Claro. Elevador. Elevador é principal. Porque antes, quando o elevador foi criado, eu acho que foi na França, antes do elevador era tudo escada. Sim. Qual era o andar mais valorizado? O primeiro. Porque você não tinha que subir escada. Verdade. Exatamente. Depois do elevador, Veio a vista, né? inverteu. Agora, depois do elevador, qual é o mais valorizado? Lá em cima. Né? Por conta da vista e, né, Não, e, aquela gente, coisa... No meu caso, do teu é 15 andares também? São 14. 14 andares. 14. Mesma coisa lá. O que acontece? Vai subir 15 andares para você ver como é que é. Eu já subi, cara. Então Com a a gente força, tem que eu ter tive que cuidado, subir. Tava porque hoje nos condomínios nossos a gente tem aí uma faixa de 20% são idosos. Sim.
E o idoso ele precisa descer, Sim. quer dizer, é mais difícil. Então a gente tem que pensar nesse lado. Então por isso que eu penso que o elevador dá até um frio na espinha, não dá quando dá algum problema? Porque imagina, né, os idosos, alguma emergência médica, sempre fica preocupado, né? Ué. Essa questão de acabou a energia, né, Rafa? Tem que Teve subir ter. ali na Eu subi 15 andares. 15 Não, andares ali. complicado. É complicado. Elevador, Pensa numa questão de saúde, né? Que você precisa sair correndo para alguma emergência. Então dá um frio na barriga mesmo. Vou com o Luciano nessa. Não eu é? vou no elevador também, viu? Tem meu eu voto. acho que é o que a gente fica mais preocupado. Acompanho o Luciano nessa. Essa situação de condomínio com um elevador é complicado, porque às vezes você tem aquele, e a maioria deles é um único elevador, né? E quando É dá algum difícil ser problema um, naquele... geralmente tem o social e o isso. É. Né? Mas você De pega, serviço. você pega a depender, né? Você tem aqueles condomínios que são mais antigos ou mais simples, eles só tem um elevador, né? Aí deve ser bem mais isso. complicado. Nossa, Aí é complicado, né? é estatística, né? É. Quando você tem dois, a chance é 50%. É. Exato. Quando você tem um só, deu problema, é 100%, É né? 100%, né? Não, e quando chove, então, e o elevador para, Nossa. vem o frio na espinha, porque hoje nós temos um equipamento no elevador que chama conversor. Ele custa o quê? 35 mil reais? Nada é barato em elevador, né? Nada. Nada é barato em Nada. elevador. Manutenção é caríssima. É. E costuma queimar de vez em quando. E quando queima, nós temos um problema muito grande que é esse. Geralmente eles não têm a pronta entrega, Sim, tem isso também. e aí a gente fica lá 15, 20, 30 dias sem elevador por causa de um equipamento desse, que Porque é são muito caro. equipamentos importados? Alguns sim, outros são fabricados aqui, mas depende. Tem dois. Tem fabricação no Brasil, né? E tem equipamentos que vêm de E fora. aí são elevadores mais modernos, mais... Não, é porque a tecnologia, para o Brasil, infelizmente, nós não temos tecnologia brasileira nesse sentido, é tudo importado. É montado aqui. Montado, Né? perfeito. Então, às vezes, não tem o equipamento. Falta. E o pior de tudo, ele cai na obsolescência depois de 10 anos. E quando cai na obsolescência, a gente fica sem matéria de reposição. Então queimou o aparelho. Aí entrou em obsolescência. Mas o que eu tenho com isso? Eu quero o meu problema resolvido. Né? E aí, às vezes, a gente tem que trocar o equipamento, porque aquele que a gente está usando já é obsoleto. Não fabrica mais, não tem mais peça. E até uma curiosidade para o pessoal de casa aí, sabia que dá para... Tem elevadores que dá para ter uma contagem de quantas viagens ele fez? Você sabia disso? Existe um monitoramento. Tem né? um monitoramento. Nova. Não vou falar que são em todos, mas acho que nesses mais modernos, uma curiosidade bem legal. Realmente. Você consegue descobrir aí, falando com o seu síndico, falando aí com a empresa responsável pelo elevador. Eles nos fornecem essa... É bem legal. E em cima disso a gente vê qual é a vida útil que ainda você possa ter daquele equipamento. E é legal o seguinte, chamou de um andar por outro, conta uma viagem. Não quer dizer que tem que subir e descer tudo, não. Cada vez que... Então o cara pode dizer que ele é um viajante. É verdade. Pô, já viajei aí. Então... Viajei Mas 3 isso milhões de vezes. Isso, não, mas isso ajuda muito na manutenção de um elevador, você acompanha até a vida útil. É Importantíssimo. importantíssimo. É dos indicadores, né? O problema é esse, você nunca sabe quando vai dar problema, porque é um equipamento eletrônico. Sim. Ele pode aguentar 5 anos, 10 anos ou um mês. Aí fala, mas e quando é que vai parar o elevador? Não sei. Mistério. É um mistério. A gente nunca sabe. E quando para, traz transformação para nós. Mas tem a preventiva, que é você fazer de câmbio. A preventiva, a própria empresa. A nossa parte é no trazer nosso uma caso- boa empresa, acho que, né, Luciana? É trazer uma boa empresa. Exato. Qual a preventiva do seu, assim? É de quanto tempo? Não, todo mês eles estão olhando. Mensal. Todo mês, todo No mensal. meu caso lá é quinzenal. Então, tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. Obrigatoriamente ele vai, mesmo não tendo nada, ele vai lá, faz um checklist, vê se está tudo certo. Ó, Luciano, hoje não teve nada. Falei, valeu. E as empresas de elevadores são muito sérias. São. Você pega as grandes São empresas, mesmo. são gigantes, É. internacionais, Infelizmente hoje nós temos só 4, né? Não É. tem por onde andar muito, não. mas fazem um trabalho de primeira linha. Sim. Um elevador, Sim. ele pega quantos por cento do orçamento, né, dos gastos, das despesas de um condomínio, né?
Fica difícil de responder isso, porque um elevador é difícil ele dar problema, mas quando dá problema tudo é caro. Eu vou nessa linha do Luciano também. Não dá pra gente Difícil ele fazer dar uma problema, estimativa. mas quando dá problema, ele prepara o bolso. Prepara. Ele é o carro do prédio, do condomínio. É como se fosse o carro do condomínio. Porque quando Como você tem se carro, fosse- ele dá problema, Do carro, ele seria o motor. ele seria o motor. Quando o problema vem É. sério, né? Se der um problema no bico injetor, Nossa prepara. Senhora. O papo tá excelente, né? Mas só que o nosso tempo, infelizmente, acabou, né? E se desse, a gente estaria aqui conversando Que ainda. tem muito assunto. Tem muito assunto. Tem assunto pra gente conversar aqui, o que, Thiago? Muito bem. Uns 3 dias? Não para. Quando os síndicos se encontram, é assim. Mas eu agradeço pela audiência, você que está nos assistindo. Não deixe de aterrissar o teu dedo no like, aciona o sininho, deixa o comentário, sugere novos assuntos, novas pautas que a gente vai ler, vai responder você, tá? E aparecendo o like, se aparecer aquele hypar quando você for dar, dá o hypar para poder ajudar a crescer a nossa comunidade aqui. Então, muito obrigado e muito obrigado por vocês também. Obrigado, Até a próxima, viu, Thiago, pela E o presença. pessoal de casa, não esqueçam de acessar nosso Instagram, @associação Parque Prado. Acompanhem lá nossos Lembrado. materiais, todas as nossas publicações, para acompanhar o nosso dia a dia aí na Isso associação. aí, a gente vai Beleza, deixar pessoal? aqui para vocês, né? E também na nossa descrição também para você clicar para você acessar as nossas redes, tá ok? Nossos canais. E até a próxima. Obrigado pela presença, viu? Obrigado pelo convite e até a próxima. É isso aí.